O ritual do Santo Daime, que utiliza a bebida ayahuasca, teve sua configuração inicial como um culto de cura, no qual o mestre Irineu se tornou conhecido e conseguiu reunir os primeiros adeptos. Muitos procuravam a medicina oferecida pelo Daime por não terem acesso a serviços de saúde. Ao longo do tempo, surgiram denúncias de curanderismo baseadas na ideia do exercício informal da medicina, e o uso da ayahuasca foi associado ao charlatanismo. Esse estigma se amplifica até os dias atuais, pois não é raro a bebida ser associada ao contexto hedonístico. No Brasil, o uso da ayahuasca já esteve sob ameaça de proibição legal em diversos momentos. No entanto, a partir de 2010, foi aprovado pelo Conselho Nacional de Política de Drogas a liberdade do uso religioso da bebida e assim foram estabelecidos critérios éticos para o seu consumo, garantindo o direito à liberdade religiosa dos fiéis. Dessa maneira, o Brasil constitui-se, assim, numa referência para outros países que também têm enfrentado a questão do uso religioso de psicoativos inseridos no paradigma proibicionista. A literatura fornece elementos significativos sobre o potencial uso da ayahuasca no tratamento e prevenção da dependência química, na depressão, ansiedade, na prática mindfulness, assim como no bem-estar, autoconhecimento e experiências espirituais e místicas profundas. Mas será que todos podem usar essa bebida com segurança? Além dos benefícios proporcionados por essa bebida, existem riscos associados ao seu consumo, principalmente fora do contexto ritual. O maior risco é a síndrome serotoninérgica. Os sintomas geralmente que a caracterizam são euforia inicial, seguido por tremores, convulsão e perda de consciência, que podem resultar em morte. A síndrome serotoninérgica é o efeito mais grave provocado pelo uso da bebida ayahuasca quando em associação ao uso de medicamentos antidepressivos da classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, pois a dupla inibição da recaptação da serotonina, tanto pelos inibidores seletivos quanto pela beta-carbolina tetrahidroarmina, causa o aumento dos níveis desse neurotransmissor na fenda sináptica e nos órgãos corporais. Não é recomendado o uso da bebida ayahuasca por pessoas que façam uso de medicação antidepressiva, pessoas diagnosticadas com um distúrbio bipolar e também pessoas que façam uso de anfetaminas ou êxtase. Existem poucos relatos na literatura sobre casos de reações psiquiátricas adversas associadas ao uso da ayahuasca. Estudos recentes mostraram que os psicodislépticos podem precipitar distúrbios psicóticos, mesmo em ambiente de uso controlado, como é o caso do ritual da ayahuasca. No entanto, não há evidências de que a administração aguda, num único momento de ayahuasca em ambientes controlados, esteja associado a reações psicóticas prolongadas. O CONAD proíbe a comercialização dessa bebida no Brasil, assim como seu uso com fins terapêuticos. No entanto, é possível adquirir essa bebida pela internet, tanto no Brasil quanto no exterior, encontrando diversas ofertas que variam de R$ 500 a R$ 1.200 o litro. O problema é que não se sabe a procedência do material utilizado para a confecção dessa bebida, ampliando a possibilidade dos riscos associados ao seu consumo resultante de possíveis adulterações e contaminações. O turismo xamânico é outro problema, pois pode-se experimentar essa bebida fora do contexto ritual religioso no Peru, Colômbia e também no Brasil. Desde a década de 80, o turismo ayahuasca tem se desenvolvido no Peru, tornando-se um negócio profissional devido a uma demanda ocidental por ideias e orientações pessoais, catarse emocional, revelação e epifania espiritual, cura psicossomática e experiência aventureira. Pelos motivos apontados anteriormente e para que se possa avaliar os benefícios e os riscos associados a essa bebida, assim como para qualquer outra substância psicoativa, devemos considerar pelo menos 3 fatores, como num triângulo. Um dos pilares desse triângulo é representado pelas propriedades dessa substância e as suas formas de uso,
como, por exemplo, grau de toxicidade, as formas de preparo, vias de administração e dose. O outro pilar, pelas características físicas, fisiológicas e psíquicas dos indivíduos que as consomem. E, finalmente, os contextos de uso dessas substâncias. Se em contextos religiosos, onde os sacerdotes determinam e controlam o uso, ou recreativos sem qualquer controle. Assim, o efeito final dessa bebida vai depender pelo menos dessas 3 variáveis, sem contar as associações com outras substâncias psicoativas que, dependendo do tipo, podem trazer ainda maior complexidade a esses fatores. Olá, eu sou o Dr. Rafael Guimarães dos Santos, eu sou orientador aqui do Programa de Pós-Graduação em Saúde Mental da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Eu estou aqui hoje para falar com vocês do ponto de vista científico, o que é a ayahuasca, ou o chá do Santo Daime, ou o chá Oasca. Do ponto de vista botânico, a ayahuasca, o Santo Daime ou o chá Oasca, eles são a mesma substância, preparada muitas vezes com o cipó Banisteriopsis caapi, que é chamado de mariri ou de jagube, e com a Psychotria viridis, chamada de rainha ou chacrona. No universo indígena, outras plantas também são adicionadas, mas no Brasil a ayahuasca ela é preparada com essas duas plantas. A Banisteriopsis caapi ela é rica em substâncias chamadas beta-carbolinas, principalmente a armina, a tetrahidroarmina e a armalina, enquanto a Psychotria viridis é rica na triptamina dimetiltriptamina ou DMT. Todas essas substâncias elas são similares do ponto de vista químico com o nosso neurotransmissor a serotonina, que está envolvida no controle das emoções, na introspecção, no processamento inclusive da nossa percepção do ambiente. Portanto, quando os receptores de serotonina são estimulados pelas substâncias presentes na ayahuasca, eles estimulam essas funções que temos já inatas em nós mesmos. Por exemplo, a introspecção, a capacidade de pensar sobre as nossas próprias memórias ou as memórias autobiográficas, a capacidade de analisar as nossas ações, a nossa cognição mais elaborada e de mudanças de comportamento. E aí entra um pouco do potencial terapêutico da ayahuasca. Estudos recentes feitos por pesquisadores brasileiros, incluindo nós aqui da USP de Ribeirão Preto, têm demonstrado que a ayahuasca pode ter um efeito antidepressivo e ansiolítico. É muito importante, porém, que vocês entendam que são estudos preliminares, então, embora sejam resultados promissores, ainda são muito poucos e temos que fazer mais estudos para que a ayahuasca possa, um dia, se isso acontecer, ser usada como um medicamento formalmente falando. Ou seja, hoje em dia, a ayahuasca, o seu uso ritual e religioso é permitido em todo o território nacional, mas o seu uso terapêutico no sentido, digamos, de aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ou a Anvisa, não. Então, da mesma maneira que uma pessoa pode buscar a cura para os seus problemas em uma cerimônia da igreja, ou em um terreiro de candomblé, ou em um mosteiro budista, é permitido esse uso terapêutico da ayahuasca no contexto da fé, da religiosidade. Do ponto de vista formal, como medicamento, a ayahuasca ainda é uma droga experimental. E como toda substância química, ela também possui seus riscos. A ayahuasca ela não é inócua à saúde. Pessoas que têm predisposição para psicose, ou seja, pessoas que têm pais ou mães que têm esquizofrenia, ou pessoas que já tiveram algum transtorno psicótico em sua vida, são desaconselhadas a ingerirem a ayahuasca porque ela pode desencadear o aumento desses sintomas novamente. Então, do ponto de vista de riscos, esse é um dos principais riscos da ayahuasca, tanto é que para participar dos estudos clínicos aqui na USP de Ribeirão Preto é um critério de exclusão você ter um transtorno psicótico ou um histórico de transtorno psicótico. Outro risco importante da ayahuasca é a sua possível interação medicamentosa. As beta-carbolinas, como eu falei no início, as substâncias presentes principalmente no cipó, elas têm o mesmo mecanismo de ação que alguns antidepressivos mais antigos, inibidores da monoaminoxidase, que é uma enzima que nós temos no nosso intestino e no nosso fígado. O uso concomitante da ayahuasca com alguns antidepressivos pode aumentar os níveis de serotonina até níveis perigosos ou tóxicos, a chamada síndrome serotoninérgica. Embora seja um risco raro, é possível que aconteça.
Então, o que eu queria dizer nesses poucos minutos que eu teria para vocês é: a ayahuasca é uma substância alucinógena, psicodélica, de origem indígena, que tem o seu uso religioso permitido em todo o território nacional e que tem potenciais terapêuticos, principalmente como antidepressivo e ansiolítico, que estão sendo explorados, mas os resultados são preliminares. É uma substância que, como toda substância psicoativa, tem os seus riscos, então é importante as pessoas terem cuidado e evitar a automedicação com a ayahuasca. Em caso de problemas de saúde, seja desencadeados com a ayahuasca, ou caso você tenha, por exemplo, algum transtorno que você tenha interesse em conhecer a ayahuasca, procure o médico de sua confiança. Muito obrigado.